Olá, boa tarde a você que acompanha a nossa programação no ar Unisul TV Esporte. Hoje é sexta-feira, 2 de outubro de 2009. Você confere agora as atrações de hoje do Unisul TV Esporte. Campeonato do Wilsons Sport Ball. A segunda fase começa amanhã com 2 jogos. Passeio ciclístico programado para Termas da Guarda fica agora para o dia 18 de outubro. No futebol profissional, o Hercílio Luiz afia as garras para o confronto contra o Tigre, segunda-feira no Aníbal Costa. E no futsal, a Unisul perde em casa para o Concórdia e agora vê a sua classificação colocada em risco. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Unisul TV Esporte. Boa tarde a você que está acompanhando a nossa programação no ar Unisul TV Esporte, trazendo as principais notícias do Brasil e principalmente aqui do nosso esporte. Ao meu lado, Matheus Madeira. Boa tarde, Matheus. Chegando sexta-feira, o tempo deu uma melhoradinha. E agora, destaque para essa sexta? Vamos torcer para que continue o tempo melhor aí por todo final de semana, para que tenha os jogos do Amador, enfim, todas as rodadas aí que tem para acontecer, que consigam ser realizadas, né? Destaque, infelizmente, a derrota da Unisul ontem, né? Se complicou um pouquinho na classificação. Agora vai depender de maus resultados do Xaxense para não ficar em situação complicada. Tem só 2 jogos, um confronto direto com o Xaxense, tem que descontar aí as más atuações nessas 2 partidas. Você de casa pode participar pelo nosso MSN, nosso endereço eletrônico unisultvesport@unisul.br. A gente sempre comentando aqui, sempre espaço para você de casa participar. unisultvesport@unisul.br, nossa produção colocando aqui embaixo da tela. Você pode participar, estaremos em tempo real até às 12h30. Falando sobre sede de Olimpíadas, 4 cidades buscam o direito de sediar as Olimpíadas de 2016. Entre elas está o Rio de Janeiro, que pela 3ª vez tenta trazer os Jogos para o Brasil. Concorrendo com o Rio, é a cidade de Chicago, Tóquio e Madrid. E durante todo o dia de hoje, só se fala, né? Olimpíadas 2016, e a escolha vai ser feita lá em Copenhague, nesse início de tarde. Chances do Rio de Janeiro, Matheus? Pelo que a gente tem lido, é claro que é uma eleição, tem um colegiado que vai escolher, então existe uma complexidade de tentar se imaginar qual seria a cidade vencedora, mas o que tem se comentado, a gente tem lido aí entre maiores especialidades aí do assunto, maiores especialistas, seria Rio e Chicago aí estariam entre os favoritos, né? Então, aí o pessoal está acompanhando o vídeo institucional da campanha do Rio de Janeiro, com muita coisa feita em televisão, porque tem muita coisa para ser feita em obras ali ainda, mas é um esboço do que seria feito em 2016. A gente tem que tomar cuidado e tem que analisar sempre os prós e os contras que trouxeram a disputa do Pan-Americano para cá, né? Claro que deu um agito diferente da cidade, no todo o país, deu estrutura não só esportiva como logística, mas também a gente tem que se preocupar com o que vai ser feito com essa estrutura depois de tudo pronto, né? A gente vê que, por exemplo, a maior obra do PAN, que foi o Engenhão, o estádio hoje está sendo subutilizado, né? Tá ali, tem pista de atletismo, tem uma série de coisas, está praticamente sendo o estádio do Botafogo, né? Acho que é muito importante fazer as Olimpíadas, ter grandes disputas aqui, mas é muito importante também que o governo e quem vai construir os estádios tenham que a estrutura tem uma continuidade das modalidades. Tem um plano para a utilização. Por que se vai ser feito, certamente vai ser feito um grande ginásio para disputa, por que não fazer com que grandes competições de vôlei e de demais modalidades aconteçam lá? O Engenhão, a pista de atletismo do Engenhão, o Parque Aquático Maria Lenk, são alguns exemplos de estruturas que estão sendo subutilizadas. Estruturas de primeiro mundo que estão lá, mas estão paradas e poderiam estar tendo um aproveitamento melhor, né? Então poderiam estar incentivando essas modalidades aqui no Brasil. Infelizmente, acho que se o Brasil não pensar nisso, não pensar em aproveitar essa estrutura para se tornar um país, uma força olímpica, acho que não vai adiantar muita coisa, vai ser mais custo do que benefício. Quais são as chances do Rio de Janeiro e qual seria o adversário maior nessa briga pelas Olimpíadas? O que tem se comentado é que Chicago, né, seria a outra possibilidade, aí Foco pela questão dos horários, os horários para a Europa e para a América do Norte. A favor do Brasil, eu acredito que pese o fato de haver um apoio popular, e Chicago especificamente tem uma rejeição popular à ideia.
tem pesquisa aí que fala em 70% da população americana e da cidade especificamente ser contra a realização dos Jogos Olímpicos lá. Inclusive tem campanha lá em Chicago pró Rio de Janeiro, exatamente, né? E tem também uma questão política envolvida nisso tudo aí, porque a Olimpíada nunca foi disputada na América do Sul, o COI tem tido uma preocupação de fazer a sede variar um pouquinho, e aí foram muitas na Ásia e na Europa ultimamente. Chicago não seria Europa, mas a gente teve a Olimpíada nos Estados Unidos em 96, em Atlanta. Em Atlanta, exato. Então, pode ser que essa questão política de dividir um pouco a distribuição das sedes, como aconteceu na Copa do Mundo. Aquela questão de dividir por continência, né? Como aconteceu mais ou menos na Copa do Mundo. A Copa do Mundo veio parar no Brasil, não deixou de ser por isso, né? Para que a América do Sul também tivesse uma oportunidade. Mas são duas instituições diferentes, mas o princípio seria mais ou menos o mesmo, que é aquele de fazer uma repartição igual. Vamos ver se o pensamento vai ser igual. Vamos aguardar quem será a sede das Olimpíadas de 2016. Estão conferindo aí imagens aí o modelo do Rio de Janeiro e o que se pretende para o ano de 2016 contra o Rio de Janeiro. A parte de segurança, que ainda é o grande problema da cidade. As autoridades também teriam que tomar todas as medidas, independente de Olimpíadas ou de Copa do Mundo, tem que ser resolvido esse problema, não só no Rio de Janeiro, mas em muitas capitais do país. É um problema mundial, mas no Brasil vive em especial. Muitos dizem que existe até uma guerra civil entre o tráfico e a população, os civis no caso, né? Situação complicada, mas tirando esse fato, o Rio de Janeiro tem todas as condições de abrigar uma Olimpíada, e para a economia da cidade e para o país seria ótimo, apesar de alguns não concordarem, mas essa é a minha opinião. Acho que economicamente é viável e isso traria um retorno financeiro, até porque muita gente visitaria aqui a cidade, viajaria, e aí também a questão das instalações, e como o Matheus destacou aqui, precisaria de algo contínuo, não é só ter as Olimpíadas e parar por aí. Sem dúvida, né? Tem que ter um plano. O Brasil tem que crescer do ponto de vista esportivo com a realização da Olimpíada, né? Isso é fundamental, que a Olimpíada vem aqui, a gente economia, comércio, rede hoteleira, mas que essa estrutura toda que vai ser montada seja aproveitada futuramente para que seja um investimento, né? E de paisagem, o Rio de Janeiro não fica atrás de ninguém. Vocês estão vendo na tela aí que por beleza natural, o Rio de Janeiro, o Brasil, não digo que está à frente de outros países, mas não deve nada a ninguém. Vamos com a gente aqui, vamos continuar a falar agora de futebol. Futebol na tela do Unisul TV Esporte. Aqui na Unisul TV, afiliada da TV Cultura de São Paulo, você acompanha o campeonato italiano. Todos os domingos você assiste os grandes craques mundiais. Domingo, 10 da manhã. Campeonato Italiano de Futebol. Neste domingo, jogando pelo Milan, os nossos craques enfrentam o Atalanta. Ao vivo, a partir das 10 da manhã, aqui na Cultura. Tá, então o Campeonato Italiano, e nesse domingo tem Atalanta e Milan, né? O Milan que não vem em boa fase, o Leonardo vai tentando se virar lá, inclusive muito questionado, né? Acho que até por não vir em boa fase é que desperta um pouco mais de curiosidade do jogo, porque é uma equipe que, apesar de ter perdido aí, além do Kaká, alguns outros jogadores claramente ter baixado um pouco o investimento, é um time que tem jogadores muito expressivos, joga Sidorf, joga Alexandre Pato, uma equipe que tem condições de estar fazendo uma campanha melhor do que está fazendo. O Ronaldinho Gaúcho, né, que não consegue se firmar como titular, então desperta toda a atenção por isso, né? Uma equipe que poderia estar rendendo mais do que está efetivamente jogando. Então nesse domingo às 10 da manhã e o Canta Viola em seguida ao meio-dia colado aí no Campeonato Italiano. Fique ligado na programação da Unisul TV, afiliada da TV Cultura. Vamos ao intervalo, no próximo bloco tem o Campeonato do Wilsons Sport Ball e você também confere ciclismo.